vocês? Muita saudade de vocês e a gente espera encontrar em breve, tá bom? Agora vamos dar início à nossa aula, que hoje nós vamos fazer mais uma viagem, mais uma aventura no passado do nosso Brasil. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o que está no seu livro, na página 249 e 250. Depois vocês vão lá e dão uma lidinha, por favor, tá? Deem uma lidinha para que vocês entendam um pouco melhor sobre o assunto. E as suas dúvidas, nós nos vemos nas lives para tirar, ok? Então vamos falar sobre o Brasil colônia. Primeiro de tudo, o que é colônia, professora? Por que o Brasil era colônia? Colônia de quem? O que está acontecendo? Calma, vamos por parte. Toda a terra além desse limite. Nos primeiros 30 anos, as expedições portuguesas ao novo território limitaram-se a reconhecimentos militares e à exploração do pau-brasil, cuja abundância foi responsável pela nomeação destas terras. Foi só em 1530 que a coroa portuguesa, sentindo-se ameaçada com as constantes expedições de reconhecimento de holandeses e franceses, começou seu sistema de colonização, fundando vilas e criando um sistema de capitanias hereditárias. Porém, esse sistema fracassou e foi instituído um governo centralizado, onde o governador-geral, escolhido pelo próprio rei, fundava vilas, combatia a pirataria e controlava a exploração econômica das terras. Os jesuítas... Nós falamos que em 1500, Pedro Álvares Cabral comandou uma expedição para as Índias, mas acabou chegando aqui. E quando ele chega aqui no Brasil, ele encontra os índios. Lembra disso? Pois é, com o passar do tempo, o nosso Brasil, ele começa a ser colonizado por Portugal. O que é ser colonizado? Colonizado é quando ele começa a ser habitado, quando ele começa a ser mudado, quando vem algum outro país e ele entra no nosso e ele começa a trazer as tradições, começa a trazer pessoas para morar aqui. É por isso que a nossa descendência ela é europeia, quilombola, dos africanos, e também nós somos um pouco indígenas. Nós temos 3 tradições que são muito vistas aqui no Brasil e que são a nossa raiz. Nós somos uma miscigenação, uma mistura de várias culturas. Então vamos... dream that you dare to. Oh why can't I?
clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me. A colonização começou a acontecer quando Portugal chega ao Brasil e começa a trazer as tradições, começa a trazer pessoas para morar aqui. Esse período é chamado de colonização. Então, o Brasil passa a ser colônia de Portugal. Aqui, o Brasil tem que ser ocupado e ele tem que ser produtivo. E ele é administrado e ocupado pelos portugueses. Eles vêm e eles começam a extrair, a retirar do nosso Brasil vários produtos, de início o pau-brasil, e levar para a riqueza deles, porque na Europa era um produto muito solicitado. A partir do ano de 1530, os portugueses que aqui estavam começam a entrar na mata, eles começam a explorar mais e começam outras atividades além da exploração do pau-brasil, como a mineração e os engenhos. Primeiro, eles começam uma monocultura, ou seja, eles começam a apenas plantar e produzir a cana-de-açúcar. Por quê? Na Europa, o açúcar era um produto raro e muito solicitado, então ele geraria muita riqueza para Portugal. Então, se o Brasil produzisse esse açúcar e mandasse para Portugal, Portugal conseguiria comercializar com outros países e isso geraria muito dinheiro para Portugal. E é isso que ele faz. Então, aqui começam os engenhos, que são os lugares aonde é produzido esse açúcar. Vocês estão conseguindo acompanhar? Então vamos lá. Lembra que a prof também falou que antigamente os índios, eles tinham muita resistência na escravidão e por eles conhecerem a terra, por eles conhecerem a mata, por eles respeitarem a natureza e saberem como lidar com ela, como entrar, que tipo de bicho, que tipo de animal era prejudicial, que tipo de planta era prejudicial, onde encontrar água. Como os índios sabiam tudo isso e os portugueses não sabiam, era muito fácil para os índios fugirem para a mata. Então os portugueses começam a trazer outro tipo de mão de obra escrava, que são os africanos, que é outra parte da nossa cultura. Então Portugal começa a trazer africanos, começa a trazer os negros para serem escravizados aqui no Brasil. À América, os portugueses chegaram em 1500. Cerca de 30 anos depois, começaram a ocupar as terras com a produção de cana-de-açúcar, explorando o trabalho escravo de índios e africanos. O índio foi o primeiro a ser escravizado, mas essa prática sofreu resistência dos próprios índios, que conheciam o território e conseguiam escapar, e da Igreja Católica, que desejava catequizá-los. A opção foi trazer trabalhadores da África, onde a escravidão existia havia longo tempo. O principal motivo por trás dessa decisão provavelmente foi o lucro que o tráfico de escravos gerava para os comerciantes europeus. Com esse comércio, a escravidão africana ganhou enorme proporção, provocando o maior movimento migratório forçado da história. No início, os próprios europeus capturavam os cativos. Mais tarde, eles passaram a obter escravos dos chefes africanos, oferecendo em troca produtos como tabaco, cachaça e armas. Vários povos e reinos africanos participavam do comércio de escravos. Os cativos eram capturados no interior do continente e podiam ser pessoas que não conseguiam quitar suas dívidas ou prisioneiros de guerra. Em geral, os traficantes de escravos eram africanos, portugueses e luso-brasileiros. Ao governo português, cabia garantir o negócio e lucrar com a cobrança de taxas e impostos. Os africanos aprisionados eram conduzidos a fortalezas, presídios e feitorias instalados nas regiões litorâneas do continente, onde ficavam presos por até 20 dias.
A viagem pelo Atlântico acontecia nos chamados navios negreiros, onde os cativos permaneciam acorrentados. Muitos morriam por causa das doenças e das difíceis condições da viagem, como a falta de alimentos e de instalações sanitárias. O Porto de Salvador era um dos principais lugares de desembarque de africanos no Brasil. Ao desembarcarem, os cativos recebiam cuidados para se recuperarem da viagem e poderem ser negociados nas cidades. A maior parte dos escravos seguia para as fazendas de cana-de-açúcar, onde não viviam mais do que 30 anos. Na nova terra, era preciso reconstruir a vida, aprender a língua, o trabalho e as regras do lugar, sempre convivendo com a vigilância dos feitores e com os castigos físicos. Inicialmente, os negros trabalham nas fazendas, nos engenhos, mas depois a mão de obra deles começa a ir para outros lugares, como serviços domésticos, outros tipos de plantações. Os negros começam a ser usados no comércio, na mineração, mas inicialmente eles vieram para cá para serem usados no engenho. Então, depois disso, muito tempo depois, o Brasil começa a produzir o açúcar por meio da monocultura da cana-de-açúcar e trazer riqueza, gerar riqueza, produzir riqueza para Portugal, ok? Então, mas prof, e os escravos? Os escravos aceitavam os negros, né? E os negros, eles aceitavam? Não, meninos, os negros também faziam resistência contra a escravidão, mas para eles não era tão difícil, não era tão fácil como para os índios, porque eles não conheciam o território, então eles fugiam. Mas essas fugas, geralmente, elas eram tratadas como um crime muito grande. Então, para que eles servissem de exemplo, a maioria dos negros que fugissem, eles eram executados, eles eram mortos. Mas, algumas vezes, eles voltavam e eles eram castigados. Ou eles perdiam algum membro, ou eles eram açoitados. De qualquer forma, eles seriam castigados. Então, a fuga para eles tinha que ser algo muito cuidadoso, tinha que ser algo muito pensado e feito com muito cuidado. Por quê? Nas fazendas, nos engenhos e dentro das casas existiam os capatazes. Os capatazes, eles não eram negros, eles não eram escravos, eles recebiam pelo serviço deles. E eles tinham que cuidar desses negros. Então, eles eram responsáveis pela busca e apreensão desses negros. Então, se o negro fugitivo era recapturado, ele provavelmente receberia uma sanção muito grande que custaria a vida dele. Então, o negro, para fugir, ele tinha que calcular todo o percurso, ele tinha que pensar muito. Mas isso não significa que eles aceitavam tranquilos. Durante 3 séculos, o trabalho escravo foi a principal mão de obra do Brasil e quase 5 milhões de pessoas foram trazidas à força da África. As lutas contra a escravidão existem desde o início de sua exploração. O caso mais importante foi em Alagoas, na Serra da Barriga, no século XVII, onde existiu o Quilombo de Palmares, liderado por Zumbi. Uma das mais notórias rebeliões foi a Revolta dos Malês, em 1835, que pedia a libertação dos cativos e a liberdade religiosa. Tanto é que eles criavam os quilombos. Os quilombos eram lugares onde os negros se refugiavam e lá eles podiam viver a cultura deles, eles mesmos caçavam, eles mesmos plantavam para colher, era eles que viviam, eles trabalhavam para eles. Então, essa fuga para esse quilombo era muito perigosa e caso eles fossem recapturados, eles provavelmente morreriam. Então, quando eles fugissem, eles tinham que ser muito rápidos e pensar em cada detalhe. Era muito difícil a vida dos negros aqui no Brasil naquela época. Com o passar dos anos, em 1888, a escravidão ela é abolida, ela é acabada. Aqui no Brasil já não pode mais existir escravo por lei, tá? Isso aí, a coroa, por meio da princesa Isabel, ela assina, né, a Lei Áurea.
que é aonde os escravos, eles ganham o direito à liberdade, eles não pertencem mais a ninguém. Então não pode mais escravizar. Acabou? Não, meninos, não acabou. A escravidão ainda acontece por muitos e muitos anos. Mas os descendentes dos escravos, eles já podem lutar sem ter medo de morrer. Eles começam a lutar já sabendo que é um direito eles serem livres, eles terem a vida deles. Então, em 1888, quando acaba esse período, quando acaba a escravidão, né, por lei, quando é assinado essa lei, e eles conseguem a liberdade, eles deixam de ser propriedade para ter a vida própria deles. E isso, até hoje, a gente consegue ter como tradição os quilombolas. Os quilombolas são pessoas que moram nos quilombos, que ainda existem, são comunidades que existem ainda. Mas elas lutam como os índios para terem as suas terras demarcadas. Os quilombolas são os descendentes dos escravos, né? Esses escravos vieram fugindo dos brancos. Até pouco tempo, né, os quilombos tinham vergonha, né, de ser quilombola, até por conta da história da escravidão no Brasil, né? A pressão sobre a terra seja muito grande. Ou as mineradoras, ou os grandes projetos agropecuários, ou as empresas de papel e celulose, que disputam grandes extensões de terra, e essa comunidade nunca teve o seu território reconhecido. Então eles estão à margem da cena política. Aí eu acho que isso aí é importante para a comunidade, né? Dá uma garantia para o quilombola, né? De ter o direito pela a terra que ele mora. Treinamos essas comunidades e elas produzem os mapas que representam seus territórios, colocando nesses mapas o que elas consideram mais relevante. Porque o grupo usa o mapa numa ação judicial, usa o mapa numa defesa dos seus direitos territoriais. Uma sensação de menosprezo, é menosprezo mesmo, é menosprezar, menosprezados que nós somos, que nós não somos importantes, somos insignificantes, uma nação que a gente ajudou a construir. É esse o meu sentimento. Os quilombolas são pessoas que moram nos quilombos, que ainda existem, são comunidades que existem ainda. Mas elas lutam como os índios para terem as suas terras demarcadas, porque lá eles vão poder viver um pouquinho mais da cultura deles, viver pela liberdade deles. Então, até hoje, os descendentes desses escravos que vivem nas comunidades quilombolas, eles lutam para a demarcação da terra deles, assim como os índios. Lembra que nós falamos sobre os índios? Que eles estavam lutando para ter a terra deles, e isso era um processo burocrático? Os quilombolas sofrem a mesma coisa. Lá no livro de vocês, da página que está aparecendo aí, vocês podem ver, olha só, tem vários exemplos de comunidades quilombolas. Olha, na página 252, ele apresenta pra gente o grupo Samba de Roda do Quilombo, numa comunidade quilombola em Laranjeiras, no Sergipe. Olha só que legal. Depois ele traz pra gente a festa de São Sebastião, na Bahia. Olha só que legal. Na página 253 nós temos também as quilombolas artesãs, que também é em São Paulo. Então a gente consegue perceber ainda, tem no Rio de Janeiro, que também está no livro. Nós conseguimos perceber ainda que várias regiões têm as tradições quilombolas preservadas. Então é muito importante essa luta, é muito importante o que eles representam na nossa
história. E vocês precisam entender isso e respeitar. Nós precisamos respeitar as tradições e saber que eles são só diferentes da gente. Nós não somos melhores, eles não são melhores, nós somos só diferentes, como nós temos trabalhado e falado isso várias e várias vezes. Olha quanta riqueza de cultura nós já aprendemos sobre a cultura dos índios, a cultura dos portugueses, a cultura dos quilombolas. A nossa cultura é uma miscigenação, é uma mistura muito completa e muito rica. Então nós temos que lutar e continuar para preservar. É por isso que a demarcação das terras quilombolas é tão importante, da mesma forma que a demarcação da terra indígena, porque nessas terras eles conseguem preservar isso para que as nossas gerações futuras tenham contato com a nossa história e saibam o que aconteceu de verdade. Que nós temos vários pontos de vista, nós temos várias histórias a conhecer e isso é o que importa. Entenderam, meninos? Espero que vocês tenham gostado. A prof ama fazer essas aulas para vocês do fundo do coração. Eu espero que vocês também gostem. Eu vou deixar para vocês aqui um grande abraço, um beijo muito grande e eu espero que vocês leiam o texto e que vocês façam a atividade, mas que vocês façam pensando, analisando e refletindo realmente sobre o nosso Brasil, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, pessoal!